Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Sexta-feira, dia 6 de março, primeira sexta-feira do mês. Aqui é o Padre Tiago, estamos juntos com a nossa palavra de fé. Meditaremos com Mateus, capítulo 21, dos versículos 33 a 43 e do 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados e espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós ouvimos esse evangelho, nós devemos entender daquilo que essa analogia da vinha se trata. A vinha, para todo o povo do Antigo Testamento, simboliza o reino de Deus. Simboliza também para nós hoje a igreja. Simboliza para nós a obra que o Senhor deseja fazer no meio de nós. A vinha, que é plantada pelo dono, significa a semeadura do reino entre nós, plantada para produzir frutos, plantada para poder levar a todos o vinho da nova aliança, o vinho da salvação. Pois bem, Deus plantou uma vinha, plantou o seu povo na obra da criação, mas o seu povo, ao invés de cuidar da vinha como os maus empregados, simplesmente esbanjaram e assim não fez aquilo que Deus queria que fizessem. Dessa forma, Deus manda o seu filho para poder, de fato, resgatar a vinha, salvar a vinha. E aqueles que deveriam cuidar dela, aqueles que deveriam fazer dessa vinha um lugar de vida, tinham transformado essa vinha num lugar de medo, num lugar de terror. E por isso, Deus, então, o dono da vinha, vai, de fato, tirar essa vinha e entregar a um outro povo. Esse povo somos nós. Todos aqueles que receberam a mensagem da salvação, todos aqueles que receberam a mensagem de Jesus, nós que ouvimos o Evangelho, nós que tivemos a oportunidade de entender que a mensagem de Jesus é a mensagem do amor, a mensagem da salvação, somos nós agora os responsáveis dessa vinha, aqueles que devem produzir frutos. Vejam, são os frutos na nossa vida que mostram de fato se seguimos a Jesus ou se seguimos apenas a nós mesmos, as nossas vaidades. Sempre que uma pessoa vem me dizer assim: Padre, eu conheci um pregador que é tão bom, prega tão bem,
Padre, eu escutei uma pregação tão bonita. Padre, olha, aquela pessoa falou tão gostoso de ouvir, Padre, me emocionou tanto. Eu fico muito feliz, é óbvio, mas eu sempre digo, e os frutos que essa pessoa produz? Que frutos ela tem produzido? Isso se traduz de fato numa vida de conversão, numa vida que tem frutos de evangelização, frutos de obras que podem ser de fato sinalizadas como lugar de Deus? Às vezes eu fico preocupado com pregações que produzem frutos de divisão e não frutos de união. Produzem frutos de intrigas, de brigas, e não produzem frutos de fato conforme a vontade do Pai, frutos que levam ao amor, frutos que levam à verdadeira conversão. Por isso é preciso separar as coisas. Nem sempre uma boa pregação, nem sempre um bom pregador significa que os frutos do Evangelho estão brotando. Quer conhecer a realidade de uma árvore? Olhe para os seus frutos. Olhe para o seu testemunho. Olhe para aquilo que fica. As palavras podem até emocionar, mas é o testemunho que arrasta, é o testemunho que convence. Pregação sem testemunho é apenas hipocrisia. Que Deus nos ajude, que Deus faça surgir na igreja pregadores que deem fruto e não pregadores que mirem o sucesso. Deus abençoe a você que ouve este programa. Deus abençoe o seu final de semana. Participe na missa na sua comunidade, valorize o seu padre, reze por ele, agradeça pela vida dele, agradeça pelo dom que é o serviço dele na sua paróquia. Lembre-se sempre disso. O seu padre, o padre da sua paróquia, é sempre o mais importante para a sua vida nesse momento. Mesmo que os pregadores da internet falem coisas boas que você goste, nunca os coloque acima do seu padre nesse momento. Até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.